Então, a gente vai falar sobre valor, né? E aí, a gente, quando fala de valor, né, a gente pensa num monte de coisa, né? Primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro, a conta vazia. Esquece dinheiro. Né? Saúde, primeiro lugar. Mas a gente tem que pensar no seguinte, né? O valor, principalmente na vida da gente, ele tem várias formas de ser observado, né? Então, será que realmente a gente se valoriza, né? Então, o quanto que a gente dá de valor para nós, né? Então, eu acho que o que eu andei falando em algumas palestras atrás, acho que a forma mais fácil da gente pensar em valor em nós mesmos é na nossa aparência. Muitas vezes a gente não dá valor para a nossa aparência. O tempo passa, né? O tempo passa e o tempo ele não é às vezes muito agradável com a gente. Se eu tenho dinheiro para investir em mim, eu consigo dar uma melhor aparência, vamos falar assim. Mas se eu não tenho dinheiro para investir em mim, o que acontece? Eu vou permitir que o tempo faça o seu trabalho natural, como faz com todo mundo, né? Que é o envelhecer, que é deixar o tempo passar, né? A gente não vai ter o controle sobre isso, né? Então a gente vai diminuir nossas funções motoras, né? Vai diminuir a nossa beleza. Então a gente olha lá algumas fotos da gente quando a gente era mais jovem e fala, nossa, que saudade de quando eu tinha essa idade, né? Mas o tempo vai passando. Então quando eu olho para a minha imagem no espelho, às vezes a gente não dá valor, né? E nós temos que dar valor, porque é nessa fisionomia que eu tenho agora, né, que ela viveu tudo que ela podia viver até esse momento, né? Então as dores, os desafios, as dificuldades, né, os momentos de doenças, os momentos de alegria. Então, eu acho que o primeiro exemplo que a gente pode trabalhar ali é valorizar a nossa imagem, né? E é valorizar assim, graças a Deus eu estou aqui ainda, né? Estou firme e forte, posso vir aqui, posso ir ali, né? Mas que a nossa imagem, né, ela seja valorizada, né? Nós somos belos da forma que somos. Não tem ninguém repetido nesse mundo. Tem sim os gêmeos. Não. Nem os gêmeos são idênticos, né? Eles têm diferenças físicas, diferenças emocionais. Nada na natureza se repete. Então, se nada se repete, você é único, né? Nem no universo. E nada se repete, né? Você tem que valorizar quem você é, porque você é único. E nós só percebemos quando uma pessoa é única, né, quando realmente a gente perde aquela pessoa, né? Então você vê, a gente dá o valor ao outro, né, mas esquece de valorizar nós próprios, né? Quando nós perdemos alguém que nós gostamos, né, ou alguém que a gente tem uma afinidade, nós ficamos tristes. Fala que aquela pessoa vai fazer falta. A pessoa nunca cometeu nenhum erro. A nossa irmã era maravilhosa, né, Kátia? Então, não, brincadeira à parte, a gente, né, esquece de valorizar nós mesmos, né? Então, não que não é importante valorizar o outro, mas eu preciso me enxergar aonde eu estou, quem sou eu, né? E quanto eu sou importante na minha própria jornada de vida, né? Enquanto eu não fizer isso, né? Enquanto eu não faço isso, a minha vida não tem valor, né? Que valor eu tenho, né? E a gente vai esperar isso dos outros, né? Esperar que as pessoas olhem pra gente e valorizem a gente. E aí a gente sofre, porque quando eu olho, quando eu estou ajudando em excesso, e quando eu estou estendendo a mão em excesso, quando eu estou fazendo tudo para os outros, né? É somente com um propósito, eu ser valorizado. É isso o propósito, né? Existe uma falsa ideia, né, que quando eu estou ajudando em excesso todo mundo, né, todo mundo vai reconhecer que eu sou uma pessoa de valor. Mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de reconhecer ninguém, como vocês também não têm obrigação nenhuma de reconhecer ninguém, né? Aquelas pessoas que amam a gente, que gostam da gente, elas vão fazer isso da forma mais simples possível, né? E aí é importante a gente perceber o quê? Né? Que é importante que eu me valorize, eu olhe para mim e fale, né? Eu sou muito bom, todo mundo é bom em alguma coisa, gente. Não existe a pessoa que não presta para nada. Olha, quando eu ouço alguém falar assim, eu não presto para nada dessa vida, né? Olha, todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo pode, né? E é dentro disso que a pessoa
naquilo que ela sabe fazer de melhor, ela costura, né? Eu não sei costurar. Escuta, melhor que eu. Não, Roberto não, mas a Carlos, senhora também. a Marta, Super C. Aqui, ó. Então, né? Então, assim, eu não sei costurar. Então, quem costura sabe muito. Perto do que eu não, perto do que eu sei costura, no máximo você ali enrolar um fio com a linha para esconder o dedo. Só isso. Né? Então, olha o valor. Olha vezes a gente desvaloriza aquilo que a gente sabe. Ninguém sabe mais que ninguém. Cada um sabe alguma coisa dentro do seu campo de conhecimento. Né? Um pedreiro ele sabe construir uma casa. Eu não sei. Né? E talvez se eu for lá e aprender, ficar alguns anos trabalhando com um pedreiro, talvez eu aprenda alguma coisa. E aprende. Né? E aprende. Então é importante que a gente aprenda a dar valor para aquilo que a gente faz. A gente sabe o que a gente faz muito bem feito. Cada um de nós sabe, né? Quem faz um bolo para vender, faz com todo carinho e amor para vender e agradar as pessoas. A gente conhece uma boleira, né? A Joyce, estou fazendo propaganda, hein, Joyce? Quero o din-din depois. Então a gente conhece uma boleira lá no Balo Velho, né? Que eu não compro mais em outro lugar, né? Essa boleira, porque lá é excepcional, né? Não, ela não está aqui não. Ela não está aqui não. Ela está aqui? Tá não. Você está então. Então assim, cada um de nós somos valorosos naquilo que nós fazemos. Vocês trabalharam a vida inteira, nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando até o último dia da nossa vida, de alguma forma. E é dentro disso que a gente realizou e fez, que a gente sabe o valor que a gente teve para a sociedade, porque a sociedade se montou de alguma forma. Né? Então, se eu estava trabalhando numa pequena empresa aqui no meio, que nem tinha aqui no Parque do Doutor numa época, né? Aqui, ela estava trabalhando com uma empresa maior. E isso gera riqueza, isso gera desenvolvimento. Mas aquela função que eu desempenhava, ela era importante dentro daquilo tudo que eu estava fazendo. Então, é importante você aprender a se autovalorizar. Né? Porque quando eu coloco isso na mão dos outros, eu crio expectativa. Se eu crio expectativa, eu crio sofrimento. Né? Eu coloquei no mínimo. Então, quando eu coloco isso na mão dos outros, né, das outras pessoas, esperando que as outras pessoas valorizem a gente, um filho, um neto, um amigo, uma pessoa que eu estou ajudando, a gente vai se frustrar. Né? Ajudar o próximo é simplesmente ajudar. É você fazer a sua parte e soltar. Né? A pessoa não te deve nada. Se for uma ajuda honesta, valorosa, né, dentro de princípios morais verdadeiros, né, você ajudou e soltou. Pronto, a pessoa não te deve nada. E mesmo que ela saiba que você está num estado de sofrimento, precisando de ajuda, e ela não te ajudar, ela não te deve nada. Né? Por quê? Porque quem tem que valorizar a pessoa é ela mesma. Eu tenho que olhar para mim e falar, não, eu sou bom pra caramba. Né? Eu sei do que eu sou bom, eu sei do meu valor. Né? E aí a gente tem que construir essa autoimagem, né, para ter essa... não importa onde a pessoa mora, se mora na favela, se mora na beira do mar. Não, ela tem que ter autoestima. Ela tem que saber o valor que ela tem dentro do campo que ela trabalha. Enquanto a gente só valorizar os outros, né, às vezes você nunca viu a pessoa na vida. Não que eu não admire algumas pessoas da... Não, hoje está bonito, hein? Deixa eu dar o celular, porque eu vi aí antes. Né? A gente tem uma tendência muito grande de às vezes valorizar o pessoal aí da mídia, né? E assim, às vezes eu tenho uma admiração por um certo cantor, certo artista, e aí eu fico sabendo que ele morreu. Mas aquele negócio, pô, o cara morreu, né? Às vezes a gente valoriza um parente que morre, né? Ou um vizinho, ainda bem que o cara foi embora. Né? Mas geralmente essas conversas, esse pensamento que as pessoas têm, né? Então assim, às vezes a gente está valorizando demais uma pessoa que a gente nem conhece, né? E esquece de valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos, mas principalmente, né? Não é egoísmo, né? Não é egoísmo, é autoestima. Essa é a palavra, é autoestima. Quando você olha para você
você reconhece o seu valor, que você desenvolve isso dentro de você, você não depende de ninguém, né? Você não se torna escravo de ninguém. Porque quando você joga o seu valor na mão de outras pessoas, você se torna dependente. Porque você depende, tem gente que tem uma necessidade de ouvir, nossa, como você é bom, você fez bem feito, né? Não, né? E o pior, né? Quando você faz e vai cobrar. O pior é quando você vai cobrar, né? Olha, eu fiz pra você, mas o problema é seu, você fez porque você quis, né? Então, e quem já não ouviu isso, né? Todo mundo já deve ter ouvido. Todo mundo já deve ter ouvido isso. E a gente fica magoado, fica triste, machuca. Mas por que machuca? Porque você esqueceu de fazer a coisa primeiro para quem? Para você mesmo, né? Para você mesmo, né? Se você ajuda seu neto, se você ajuda seu filho, você ajuda por amor. Pronto, acabou. Você fez por eles. Mas para satisfazer você em primeiro lugar. Então, estou bem satisfeito de estar fazendo isso pelo meu filho, de estar fazendo isso pelo meu neto. Né? Não estou fazendo isso pela mãe dele, não estou fazendo isso pelos pais dele. Estou fazendo isso por mim, porque eu gosto de fazer isso. Então, eu não tenho que esperar o reconhecimento do outro ali para poder me sentir valorizado. Né? E valor também é o quê? É o que eu aprendo. Eu tenho que buscar novos conhecimentos, né? Eu tenho que buscar novas jornadas da nossa vida, né? Então, enquanto houver vida, há esperança. Então, às vezes a gente fica com medo de tomar decisões que são muito impactantes dentro da minha realidade, né? Mas isso gera um conceito de valor interno muito grande. Porque, independente do resultado de certo ou errado, né? Se você fez, deu certo, você vai se sentir bem. Mas é rápido também. Passa rápido, né? Então, né? A alegria e a tristeza são irmãs muito íntimas, né? Então é uma moeda são valores da mesma moeda, né? Uma face da outra, né? Ao mesmo tempo que você está muito feliz com alguma coisa, ela passa, né? Então, volta. A pessoa comprou uma casa nova, né? Ela comprou uma casa nova, ela fica extremamente feliz, extremamente contente, né? Mas passam os meses que ela está morando ali, não é mais aquela alegria e contentamento que foi lá no início, né? Se tornou algo normal ali, né? Então a gente tem que trabalhar essa ideia, né, de nos autovalorizar, mas não esperar que alguém fale alguma coisa para eu me sentir bem, mas é saber que aquilo que eu fiz é bom, mas é bom para quem? É bom para mim. Às vezes eu vou lá e faço algumas coisas assim, e falo, caramba, ficou bem feito, né? Então, isso é legal, né, você fazer. Se alguém pegar e falar que ficou bem feito, bem. Se ninguém falar nada, tá bem também, mas o importante é você saber que está bem feito, né? Porque senão a gente vive uma constância esperando que alguém nos valorize. E quantas vezes na vida a gente não é desvalorizado, né? Por companheiros, ainda mais hoje, né? Hoje a gente está vendo aí uma bagunça social assim grande, né? O desvalor que a mulher está tendo aí em relação ao homem, né? Então, homens violentos, né? Agressivos, né? Que tratam a mulher como objeto. Então, assim, isso é uma desconstrução social total, né? Mas isso não é novo, isso é velho. Ela só está tomando mais força agora e está se tornando mais evidente, né? Mas isso é por quê, né? A mulher tem que saber falar não. As pessoas têm que saber falar não, né? Quando eu falo sim para tudo, eu não estou me autovalorizando, porque às vezes eu falo sim para as coisas, mas eu não quero fazer. Então, isso é um alto desvalor, né? Quando as pessoas têm que falar assim, estou precisando tanto da sua ajuda, você não pode ajudar, né? Estou precisando tanto da sua ajuda hoje, eu queria tanto que você fizesse tal coisa. A pessoa vem realmente precisando, e você não pode ajudar. Mas aí você fala assim, eu sou super bonzinho, né? Eu vou ajudar. Aí você se ferra. Aí você chega atrasado, atrasa suas coisas, né? Então, isso é o quê? É falta de autovalorização. Você fala para a pessoa, não posso te ajudar. Se ela vai ficar irritada ou não, aí já é com ela, porque você foi honesto, você falou que não, né? Autovalor é você também saber dizer não para as pessoas nos momentos que você tiver que dizer não, né? E não ter culpa disso. Nossa, mas eu falei não, Deus, não é ter culpa. É que realmente você não podia fazer.
Né? Quer ver eu ficar muito feliz com as pessoas quando as pessoas se comprometem a ajudar alguém e me colocam no meio da roda. Né? Aí a pessoa fala assim, mas fulano disse que você ia fazer. Não estou sabendo de nada. Né? Então isso também é um problema, né? Porque as pessoas terceirizam a ajuda, né? E a gente tem que tomar cuidado. Tem que falar, não, por mais que a pessoa está precisando, por mais que a pessoa está passando por uma dificuldade, a gente tem que saber falar não, porque senão, aí eu estou sendo ruim para mim mesmo, né? Então a gente tem que aprender a ter esse alto valor dentro do nosso conceito. Se eu estou numa relação ruim, seja ela com o que for, com o meu companheiro, com meus filhos, com meus netos, com quem quer que seja, se a minha relação é ruim, com amigos e tudo mais, você tem uma escolha. Ou permanece naquela situação porque você não se autovaloriza, e quem te valoriza não te maltrata. Já começa por aí. Quem te valoriza te respeita. A pessoa não tem que estar o dia inteiro ali no seu pé e mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Não. A pessoa te respeita e está tudo certo, né? Quando você manda um oi, a pessoa responde, está tudo bem. Acabou, às vezes acabou a conversa ali, né? Isso é valorização, né? Agora, quando a pessoa ali está te maltratando, né, te esnoba, quando chega um outro amigo te dá as costas, às vezes meu filho fica frustrado com isso. Eu estava brincando lá com o cara, chegou outro amiguinho, ele foi embora e me largou lá. Eu falei, então, se ele sempre faz isso, quem está errado? É você que fica perto dele ou ele que faz isso? Você está errado, né? Então, aí a gente vai se frustrando com essas situações e aí a gente entra num campo muito ruim, que é normatizar, achar que isso é normal, né? Achar que essas relações, elas existem, está tudo certo, as pessoas me ignorarem, me maltratarem, me procurarem quando querem ajuda. Então, a gente passa por essas situações ao longo da vida da gente, mas realmente, né, que valor que eu estou dando para a minha vida, né? Então, esse valor ele só vai ser real quando eu olhar para mim mesmo e impor limite para as pessoas, né? Quando eu reconhecer o que eu faço, da forma que eu faço, está certo e ponto, né? É possível sempre estar aprendendo? Sim, alguém sempre pode ensinar alguma coisa nova para nós, né? Isso é super valoroso, mas a gente tem que aprender a dar valor para aquilo que a gente faz, né? Por menor que seja aquilo que a gente esteja fazendo, mas que aquilo seja realmente valoroso para mim, né? Então, que isso seja eu estava vendo um vídeo, as ruas no Japão, lá no Japão não tem lixeiro, né, coletor de lixo, que nem tem no Brasil, né? E nem tem em Gari, né? Em alguns pontos tem uma limpeza lá específica, mas geralmente é pago pelos empresários, né? Eu estava vendo uma reportagem de uma rua, né? O repórter caminhando com um senhor falou, mas como que vocês mantêm a rua assim excepcionalmente limpa, né? Porque você tem que pegar o seu lixo, colocar no seu carro, né? Ou você vai colocar na bicicleta, levar até o ponto de coleta de lixo. Lá você pega o lixo, você coloca num local e você vai pagar para aquele lixo ser o lixo que você produziu. Você vai pagar para ele ser descartado. Seja lixo de cozinha, seja lixo comum, enfim. Você leva lá e paga para uma empresa reciclar e dar o destino correto, né? Mas é Japão. Aí o japonês olhou assim para ele de avisada, mas por que você acha que é tão excepcional a limpeza, sendo que é uma coisa normal que deve, na sociedade? Aí o brasileiro estava lá conversando com ele e falou assim, é que lá no Brasil isso não é tão comum, né? E realmente não é, né? A gente pega a casquinha da bala e se eu falar como faço, como tiro. E meio quando eu faço, né? Mas normalmente eu deixo no bolso para minha mulher ficar brava quando vai lavar roupa, né? Mas aí ele estava falando, aí ele falou, vem amanhã, 5 horas da manhã, aqui, né, na frente da minha casa, que eu vou te explicar melhor. Beleza, no outro dia ele acordou às 4, se arrumou, pegou a equipe lá e foi lá. Quando ele chegou lá, tinha algumas pessoas na rua, varrendo a rua, né? E aí ele chegou lá, entendi, vocês varrem a rua de manhãzinha. Ele falou, a maioria dos moradores antes de trabalhar varrem a rua. Tá, mas e se seu vizinho viajar? Aí ele falou assim, eu varro a parte dele. Você vai varrer a parte do seu vizinho? Sim, eu varro a parte do meu vizinho. Porque se eu não limpar a parte dele, a rua vai ficar suja,
né? Só que assim, ele está falando com a naturalidade, e o repórter olhando assim, tá aí, qual que é o sentido disso? Nenhum, é só a rua não tá suja. O japonês falou, né? Então assim, ele falou, eu me sinto bem fazendo isso porque é para mim. Né? Então, aquilo tem um valor para ele muito grande, como também tem para outras pessoas. Então ele falou, quando eu não estou, quando eu não posso fazer a minha parte, ou porque eu estou doente, porque eu viajei, alguém vem aqui e faz por mim. Então, isso é valor, né? Então é saber assim que, quando o meu próximo precisar, eu não preciso saber quem foi. Ou ele não precisa saber que foi eu vou lá e ajudo. Né? Então, é um valor para ele e é um valor para o outro. Mas assim, quando a gente se ajuda no coletivo, né, fica muito mais fácil. Né? Mas agora quando eu espero que o outro venha e me exalte, né, me aplauda, parabéns, né, você fez muito lindo, muito maravilhoso, aí você perde o significado, porque você sempre vai estar precisando disso. Então você sempre vai querer estar sempre no pódio, sempre no lugar mais alto, sempre as pessoas te vendo. E aí você não está fazendo porque é honesto, você está fazendo porque os outros vejam, te aplaudam, e aí vai se acumular um vazio, né? Que vazio é esse? É de valorização. Eu já falei aqui algumas vezes, quando foi a última vez que você pegou isso aí para ir tomar um café sozinho? Isso é um alto valor, né? Você ir numa padaria, seja ela qual for, vai lá, senta lá, toma um café, sozinho, né? E tá tudo certo, mas aí não é qualquer café, toma um café bom, né? Fala, hoje eu vou jogar fora dinheiro, vou gastar 15 reais. Um cafezinho mais ou menos isso, né? Vai lá e toma um café. A gente precisa buscar essa autovalorização, a gente precisa buscar coisas que deem sentido à nossa vida, porque senão ela vai passando, e depois a gente só se torna uma memória. Tem um filme, caramba, qual é o nome do filme? Que é A Troia. O filme se chama Troia, né? Tem uma parte, eu acho a parte mais interessante do filme para mim, ele é de guerra, né? Os troianos, os espartanos, né? Mas tem uma parte que o protagonista lá é o Brad Pitt, eu não lembro qual é o personagem que ele faz. A mãe dele é uma deusa, né? E ele pega e vai pra... E ele está se banhando na beira do mar, né? E ele está na dúvida se ele vai para a guerra ou não, né? Aí ele fala o seguinte, né? O que eu faço? Eu vou ou não vou? Porque Agamenon, que era realmente o rei ali da Grécia, ele queria que todos os gregos fossem para a guerra contra a Troia. E aí ele, como ele não gostava de Agamenon, Aquiles. Como ele não gostava de Agamenon, ele não queria ir para a guerra, ele queria ficar na Grécia e descansar e viver a vida dele. Só que a mãe dele vem e diz o seguinte para ele, né? Ela fala assim, Aquiles, tem dois caminhos. Você pode ter uma vida feliz, casar, ter filhos. Até a terceira geração você será lembrado. Depois você será esquecido completamente. Ou você vai para a guerra e pode ser imortalizado. Olha, foi o que a mãe dele disse para ele, na história lá, né? Disse para Aquiles, né? Aí ele fica pensativo, né? O que eu faço? Ele foi para a guerra. Tanto é que a gente conhece a história até hoje, porque ele foi para a guerra. Ele morreu lá, né? O calcanhar de Aquiles, né? Então, existe esse ditado, calcanhar de Aquiles, por causa dele. E é isso. Se a gente pegar e parar, ou a gente é esquecido em vida, ou a gente é esquecido em morte, né? Mas a única pessoa que tem que lembrar de mim nesse momento sou eu. Esse é o valor que eu tenho que colocar para mim. As pessoas que partiram, né? Que Deus a tenha, que elas estejam num lugar bom, né? Que elas possam estar sendo acolhidas e poderem voltar. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui. Então nós temos que fazer por onde que essa vida tem um valor. Tomar um cafezinho num lugar bom, eu vou falar lá no aeroporto que o cafezinho foi feito aqui. Se for com pão de queijo é um pouquinho mais caro. Então, mas se você for tomar um café, tome prazer, fala, não, eu mereço isso, porque realmente cada um de nós merece aquilo. Às vezes a gente deixa de comer um doce gostoso porque, não vai faltar dinheiro,
Eu preciso pagar as contas. Mas e você? Quando você cuida de você? Você cuida de todo mundo, né? E a gente espera que todo mundo nos valorize quando o cuidador espera ser valorizado, né? É isso. Mas nem sempre o cuidador é valorizado. Ele mesmo tem que se valorizar. Ele mesmo tem que olhar para ele e buscar aquilo que faz ele feliz, que motiva ele estar aqui, o que faz ele levantar da cama e fazer alguma coisa. É hoje, é hoje. Não tem outro dia, é hoje. E quando você acordar amanhã, não é amanhã, continua sendo hoje. Porque nunca vai chegar no amanhã. Você nunca chega no amanhã, porque quando você despertar, que é quando? Hoje. Sempre será hoje. Então, a gente tem que pegar e prestar atenção nisso, né? Qual o valor que eu estou dando para mim nessa vida, agora, né? E eu preciso despertar, preciso acordar. Tem uma frase muito boa de Jesus que acho que passa muito batida ali. Eu gosto muito do Novo Testamento. Eu gosto do Velho Testamento também, mas eu curto mais do Novo Testamento. Jesus fala para alguém, não sei se foi um apóstolo, se alguém chegou nele e falou assim: eu gostaria de ir no enterro do meu irmão, ou da minha mãe, do meu pai. E aí Jesus fala para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? E passa batido. Olha, demorou muito tempo para vir um insight. Era isso, né? Então, quando ele fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, as pessoas vivem como mortos. Nós estamos dentro de um padrão que é levantar, trabalhar, reclamar, trabalhar, reclamar, né? Deitar, cansar. Acorda de manhã, trabalha, limpa a casa. Vai para o trabalho, sai do trabalho, volta para casa, reclama. Olha só, está todo mundo morto. Então Jesus fala para ele, não sei se foi para o apóstolo ou professor, que os mortos enterrem seus mortos. Você não está morto. Você despertou, você acordou, você já enxerga a realidade. E para enxergar a realidade, você tem que estar o quê? No mínimo valorizando a sua vida. Se você valoriza a sua vida, se você consegue dar uma pitada de tempero para ela fazer sentido, você acorda, né? Então assim, essa frase de Jesus, se os mortos enterrem seus mortos, ela faz muito sentido quando a gente olha o mundo aí fora, né? Então as pessoas vivendo em conflitos, guerras, né? Pelo que, gente? Pelo que? Não faz sentido. Quando todo mundo poderia estar vivendo bem, compartilhando o que tem, que temos muito, é um planeta muito rico, compartilhar um com os outros, né? Mas a ganância, ela estraga o homem, né? A raiva estraga o homem, o ódio estraga o homem. E isso leva todas as pessoas ao quê? Estarem mortas. Estar vivo no olhar de Jesus Cristo ali, né? Naquele contexto todo, é o quê? É o alto valor, eu me valorizo. Então, se eu me valorizo, se eu me conheço, né, eu estou acordado, eu estou vivo, eu estou disposto para viver essa vida, com todos os problemas que ela tem, né? Seja esses problemas simples, seja uma simples gripe, seja um problema de, às vezes, o cara não tem onde morar, né? Mas se ele confia e se ele está desperto, né, e a gente vê famílias na rua, e às vezes a pessoa está na rua, ela fala: eu não sei de onde ela tira essa força. Ela fala: não, mas eu tenho esperança que amanhã vai ser melhor, né? E vai, né? Porque a pessoa tem que acreditar nisso, ela tem que dar uma motivação. E o que impede nós, que não estamos em situações tão críticas, de despertar, né? Dar um sentido para a nossa vida com mais valor, né? Então, esse foi o valor de hoje. Está valorizado, está pago na conta, né? É isso aí, gente. Obrigado. Tá bom?